E aí, internet? Hoje eu vou falar para vocês de um mistério muito grande que ronda os carros da Chevrolet, mais precisamente o Cruze. Cruze, né, que atualmente é o carro que quando passa na rua tem muita gente que torce o pescoço para olhar, tem uns que ficam pensando que o dono é ladrão, né, porque afinal é um carro de magnata, um carro de patrão. Eu vou mostrar para vocês que nós estamos sendo enganados, mas antes disso eu queria dizer que não estou criticando o carro, realmente é um carro muito bom, gostaria muito de poder ter um, mas pela nossa justiça brasileira, infelizmente não posso, né? Então vamos lá, vamos começar com a história aqui. Em primeiro lugar, né, a Chevrolet estava presente no Brasil na década de 60, mas apenas com veículos utilitários. Eis que então ela decide lançar um carro de passeio. Para isso, ela pegou o Opel Commodore, né, da Opel Europeia, que é esse carro que vocês estão vendo, e fez um projeto, né, misturando ele com o Chevrolet Nova, que é este que está aí. E vale lembrar que o Nova é considerado um carro compacto nos Estados Unidos. Nessa época, né, nos anos 60, ele era um compacto, porque tinham muitos outros maiores, como o Camaro, Chevelle e etc. Então eles juntaram os dois e fizeram o Opala, muito bem. Uh, Mais adiante na história, né, o Opala aqui no Brasil já era um carro grande, então foi lançado o Monza, que era um carro abaixo dele para atender outros segmentos, certo? Então o Monza é a junção do Cavalier, né? Não a junção, mas é como se fosse o irmão do Cavalier e do Opel Ascona. Cavalier dos Estados Unidos e o Opel Ascona da Europa. Vocês podem ver que é o mesmo carro que o Monza. Ainda assim, haviam outros públicos a serem atendidos, então resolveram lançar o Chevette aqui no Brasil, que já existia nos Estados Unidos, como Chevrolet Chevette, que é esse que vocês podem ver na foto, certo? E que por sua vez era um primo do Opel Kadett. E aí que começa o mistério. Então vocês entendem? Tinha o Opala, abaixo do Opala Monza e abaixo do Monza o Chevette, que na Europa se chamava Kadett. Reparem bem nisso. Vocês podem ver, ó, este é um Opel Kadett. Não é exatamente igual o Chevette? Quase, né? Pois bem, o Opel Kadett se tornou então o nosso Kadett, né? Que aqui deixou de usar o nome Chevette e passou a ser chamado de Kadett mesmo, que ainda continuava sendo abaixo do Monza e nessa época já tinha o Ômega, né? Que substituiu o Opala. Então prestem atenção. No lugar do Chevette, que era um carro, o menor carro da Chevrolet na época, entrou o Kadett, certo? Muito bem, aí está o Chevette brasileiro, o Kadett brasileiro. Então, depois do Kadett foi lançado o Astra para substituí-lo. No lugar do Monza foi lançado o Vectra. E no lugar do Ômega, né, que já substituiu o Opala, foi lançado o Ômega australiano, que praticamente não vendeu, né, de tão caro que era. Certo? Então, aí que está o mistério. O Chevette, que era o menor carro da linha, foi evoluindo, se tornou o Astra. Olha só que coisa. E este aqui é o Astra europeu. Vocês reparem uma semelhança com algum carro daqui do Brasil? Exatamente. O Astra europeu foi chamado aqui de Vectra. Ou seja, nós somos rebaixados, né? O Vectra aqui, que era o maior carro nacional, na verdade era um Astra, que há tempos foi o menor carro nacional, porque é o Chevette. E aí continuou o mistério, né? Esse é o verdadeiro Vectra. O Vectra europeu, o Opel Vectra, muito maior do que o Vectra que a gente conhece por aqui, certo? Que o último modelo de Vectra, né? E após esse Vectra europeu foi lançado o Insignia. Então vocês reparem que, na verdade, o Cruze, que é este maravilhoso aqui, ele é o mesmo carro que um Astra, ele é tem a mesma plataforma do Astra europeu. Portanto, ele é um Chevette. Esse é o grande segredo do Cruze. O Cruze é um Chevette. Vocês entenderam bem. Ele simplesmente foi evoluindo. Da mesma forma que você tinha um celular que pesava 1 quilo antigamente e só servia para telefonar, e os celulares foram evoluindo, certo? Foram agregando coisas. Os carros são a mesma coisa. Não é porque eles aumentam de tamanho e tecnologia agregada que eles mudam de categoria.
É isso que tem que mudar no Brasil. A gente acreditar que só porque sai uma versão nova de um carro ele já é outra categoria, já tem que subir o preço, já é para outro público. Não, isso está errado, entendeu? Em outros países, o Cruze é um carro popular, como nos Estados Unidos. Ele custa cerca de 16, 17 mil dólares. É a base, só abaixo dele só tem o Sonic, entendeu? Que foi lançado, né, para ser um subcompacto, né? Mas o Cruze é um carro compacto, continua sendo o carro que era o Chevette antigamente. Ele ocupa o mesmo nicho de mercado. E com essa eu encerro o vídeo. O Cruze é um Chevette. Para de se achar se você tem um. E vamos brigar para ter carro melhor, né? A gente merece. A gente trabalha igual os outros.